Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje estudar essa parte aí, gente, fontes alternativas de energia. Mas antes temos alguns avisos, né? O primeiro aviso que eu tenho a dar a vocês é em relação aí ao nosso momento ao vivo. É muito importante, gente, essa participação de vocês nesse momento, conversando conosco, fazendo perguntas, tirando dúvidas e respondendo alguns questionamentos que nós vamos fazer durante a aula. Outro aviso também é pedir a vocês que conversem com os amigos, convidem os amigos, ensinem os amigos a entrarem nesse momento ao vivo, ok? Mas se por um acaso, não é? Vocês não tiverem condições de estarem no momento ao vivo, vocês têm como assistir essa aula depois. E também, se quiserem revisar a aula ou indicar para outro colega, né? É a questão aí do YouTube ou até mesmo do aplicativo. Lembrando que no YouTube vocês poderão deixar uma mensagem, né? Uma pergunta, uma dúvida, uma dica. Diz lá como é que vocês estão vendo essa aula, se vocês estão gostando. E hoje temos aí a nossa querida Laisa, fazendo aí essa questão aí, trazendo a nossa aula, né? E levando para todos vocês em relação aí à questão dos sinais, né? É muito importante ter todos participando. E aí a nossa colega Laisa está fazendo aí essa comunicação, complementando essa comunicação nossa. E aí, vamos à questão do dezembro, né? É o dezembro laranja, o dezembro vermelho. E às vezes aparece também, não é, outras cores para a gente ver de alguns, vamos dizer, alguns temas que surgem durante o mês. Mas vamos intensificar a questão aí do laranja. O que é que eu quero falar para vocês? É do cuidado em relação ao sol. É a proteção que a gente precisa. Né? Eu sei que alguns de vocês estão acompanhando os pais, né, nas compras de final de ano, então é muito importante estar protegido. Coloca um boné, um chapéu, né, coloca um protetor solar, se vai para a cidade, se vai, né, no bairro mesmo fazer compra, é muito importante. E aí, mais algumas dicas seria a questão da água, estar sempre hidratado, para não ter nenhum problema aí de desidratação, e a questão do horário, vê que horário vai expor o sol, conversa com a família, se mais estão marcando, estão combinando de ir no final de semana à praia, vê qual é o horário, dá uma olhada na maré, né, para ir poder aproveitar bem toda aquela parte da areia, e também a questão aí do momento que vocês vão poder se expor ao sol, brincar, se divertir, e que de 10 às 16 horas é um horário de sol muito intenso e bem prejudicial. E se por um acaso, na família de vocês tem algum caso de câncer de pele, aí é que tem que intensificar esse cuidado, né? E aí a qualquer manchinha, qualquer lesão aí na pele, procura, né, o postinho de saúde, que lá os profissionais vão indicar vocês para o lugar certo. E também temos a questão do dezembro vermelho, em relação aí à AIDS, né? Onde eu trago para vocês que o preconceito, infelizmente, ainda é o pior sintoma. Por quê? A gente precisa abraçar, a gente precisa, né, conversar, dar esse apoio às pessoas que já apresentam esse resultado de forma positiva. Não excluir, mas lógico que vai ter que aprender a conviver com essas pessoas através aí da prevenção. E eu vou chamar a professora Cláudia para falar um pouquinho aí do dezembro vermelho e para dizer para a gente como é que está esse nosso chat, Cláudia. Bem, professora Isabel, eu quero dar as boas-vindas aos nossos alunos. Nós já estamos aqui interagindo com o Tiago, com a Ana, não é? Ana perguntando de que aula é, eu já disse que é de ciências, né, professora? Temos muitas informações nessa aula. E falando sobre o dezembro vermelho, a questão da AIDS, então a prevenção é muito importante. A cada dia muitas pessoas estão morrendo, portadoras do vírus e depois da doença, né? Então, bastante cuidado, bastante orientação nessa questão e vamos eliminar também o preconceito e prestar solidariedade às pessoas que hoje são soropositivos para a AIDS, tá certo? Então, vamos continuar a nossa aula e bem-vindos todos vocês. Que bom, né, que já tem aí alguns alunos participando. Fiquem atentos que durante a aula vamos ter alguns questionamentos. E aí, como eu já falei no início, né, o tema da nossa aula é fontes alternativas de energia. Então, nós já vimos alguns tipos de energia e hoje a gente vai ver a alternativa. O que é que essas alternativas sugerem? Mas antes, né, eu tenho aí uma perguntinha para fazer a vocês. Olha o que eu trouxe.
antes de começar o conteúdo, sim, o que é que vocês sabem a respeito? No Brasil, a principal fonte de energia da matriz elétrica é a hidrelétrica, a energia solar ou a eólica. Escolhe aí, gente, a resposta. Coloca lá no chat a letrinha, se é letra A, se é letra B ou se é letra C. É muito importante a gente saber que vocês já estão ligadinhos aí respondendo. E o que eu quero saber, assim, no início da nossa aula, não é? Quero aí saber quem é que já está bem ligado nesse assunto e também o que é que vocês estão arriscando. Lembrando que essa resposta é uma hipótese para muitos. Alguns podem dizer, eu já estou respondendo com segurança, professora. E para outros, coloca aí o que é que você pensa, não é? Coloca aí de forma que é uma hipótese. Mas no decorrer da aula, vocês vão ter que ter segurança nessa resposta. Será que já tem alguma resposta, professora Cláudia? Ainda não, professora Isabel. Estou aqui aguardando, né? Mas já estão perguntando o dia das férias. Eu disse que vamos ter aula até o dia 23, né, professora? Mas aí até agora eu estou aguardando a resposta deles. Qualquer coisa eu lhe aviso. Ok, vamos conversar, né, a respeito aí. Eu trouxe primeiro, antes da gente ver as fontes alternativas, eu trouxe algumas fontes de energia convencionais. É o que a gente tem aqui no nosso dia a dia, não é? A questão aí do gás natural, o carvão, não é? A questão do petróleo, as hidrelétricas. Estou trazendo aí vários tipos, né, através dessas imagens, para a gente saber que essas fontes de energia, elas estão presentes no nosso dia a dia. Mas aí a gente para pensar, quais dessas que eu estou expondo são alternativas? E por que recebe esse nome de alternativa? Então, é muito importante a gente saber que a questão das fontes de energia, elas são muito importantes na questão do desenvolvimento do homem, nas facilidades, nas vantagens, né, em relação ao nosso dia a dia. O trabalho que essas energias elas nos fornecem, o que elas nos favorecem também. Então, vamos continuar aqui. E para a gente falar de fontes, né, de convencionais, eu tenho também uma perguntinha. Então, hoje eu acho que eu estou com bastante perguntas. Eu sei que vocês ainda estão tentando responder a primeira e eu já venho com outra. Diz assim, ó, as fontes convencionais de energia causam impactos negativos ao meio ambiente? Sim ou não? Então, eu apresentei de uma forma bem rápida alguns, vamos dizer assim, fontes de energia que a gente está chamando de convencionais, que faz parte do nosso dia a dia. E a minha pergunta maior é se elas causam impactos negativos. Será, pessoal, que elas estão causando impacto negativo? Será que essa energia aí, que a gente vem usando no nosso dia a dia, elas estão causando impacto? Eu vou chamar a professora Cláudia para ela dizer o que é que vocês já estão aí respondendo. Ana já está respondendo aqui, professora, para a gente. Às vezes, sim, ela acha que as fontes convencionais de energia, às vezes, causam impactos negativos ao meio ambiente. Então, eu acho que a Ana colocou não, foi isso, professora Cláudia? Ela achando que sim, às vezes acontece. Ah, ela está dizendo que sim. Às vezes acontece que isso. sim, que às vezes então, causa... ela está dizendo, não está em dúvida, não. Ela está dizendo, Não, às vezes, é porque né? ela relacionou assim como a eletricidade de um raio. Ah. Ela se ligou na eletricidade de um raio e a gente está falando mais na produção de energia elétrica, nas hidrelétricas, na produção de energia eólica, solar. E a gente quer saber nuclear, termoelétrica. Então, a gente quer saber se essas fontes de energia que geram energia para a nossa residência, se elas causam realmente alguns efeitos negativos ao meio ambiente. Isso mesmo, professora Cláudia. O que a gente está querendo saber não é, vamos dizer, essa fonte de energia natural, como você deu o exemplo do raio, não. Nós estamos querendo saber que, na hora que nós estamos usando, na hora que essa energia está realizando algum trabalho para a gente, se elas causam impacto negativo. É essa a minha pergunta. Pronto, mas aí ela continua com a resposta, que às vezes sim, não é? Às vezes essas fontes de energia, para ela, causam alguns impactos negativos ao meio ambiente. Então, nós vamos ver isso, né? Não só a questão das fontes convencionais, mas também a questão aí das fontes alternativas. E aí, a gente vai mostrar agora quais são os principais impactos. Eu selecionei alguns que eu achei mais, vamos dizer assim, interessante e que vocês talvez venham concordar comigo. Alguns impactos causados pelos combustíveis fósseis em seu processo para a obtenção de energia. Então, eu saio daqueles convencionais e vou para os combustíveis fósseis. A gente vai ver aí a questão do petróleo, né?
principalmente, e quais são esses danos, quais são esses impactos negativos que ele vem causando. A primeira questão seria que eles lançam, né, gases poluentes na atmosfera. Então, aí a própria imagem que eu estou trazendo para vocês já está mostrando aí a quantidade de poluentes. Agravam o efeito estufa, a questão aí do nosso aquecimento global, né? Já no outro diz que promove esse agravamento do efeito estufa, promove o aquecimento global e alteram as condições climáticas. Então, tudo indica, não é? Segundo muitos estudos, diz que o uso desses combustíveis fósseis de forma desordenada, da maneira que nós estamos usando, elas estão poluindo tanto o ambiente, né, o meio ambiente, que está trazendo todos esses danos. A questão de poluição na atmosfera, e aí vem as doenças respiratórias, né, vem a questão não só os seres humanos, mas os seres vivos de um modo geral sofrendo. Esse aquecimento devido ao efeito estufa, o superaquecimento do planeta, e nós já estamos há alguns anos reclamando nas alterações climáticas. As condições climáticas não são as mesmas. Nós tínhamos no passado as estações do ano bem definidas e a gente está vendo que isso vem a cada ano, a cada década, se modificando. Mas vamos ver mais. E ainda falando a respeito dos combustíveis fósseis, então nós temos aí, né, os combustíveis fósseis são recursos não renováveis. E o seu esgotamento já faz parte de intensos debates a respeito da necessidade de se ampliar a matriz energética por meio do uso de fontes alternativas de energia. Então, nós estamos diante, né, do uso desenfreado dos combustíveis fósseis e já existe, gente, muitos debates, muitas palestras, convenções, onde muitos estudiosos, cientistas param para estudar uma nova alternativa, uma nova forma, né, de termos a energia, mas não com tanta poluição. E aí, no finalzinho, a gente já vê que a busca vamos dizer assim, desse ambiente mais saudável é a questão aí das fontes alternativas de energia. Então, nós vamos trabalhar esse tema sabendo que é vamos dizer assim, é uma possibilidade para a gente amenizar esse problema tão grave de poluição. Então, mas para estudarmos as fontes de energia, nós vamos ter que descobrir, né, quais são essas fontes que são não renováveis e as renováveis. Porque lá naquele exemplo que eu dei de combustíveis fósseis, estava dizendo que eles eram não renováveis. E aí a gente vai ver por quê e quais são as vantagens de termos a energia a partir, né, de recursos que são não renováveis e as que são renováveis. E aí, no exemplo, eu estou trazendo para vocês não só a questão do petróleo, mas também a questão aí do carvão, que a gente vai ver também como, uma vez retirado, né, a natureza vai demorar muito para repor. Já os recursos renováveis, como vocês estão vendo aqui, então eu tenho sempre, como é a questão da questão do sol que eu tenho, né? Principalmente aqui no Nordeste, nós temos todos os dias. E a questão dos ventos, a energia eólica, nós que estamos, né? O nosso país, vamos dizer assim, de norte a sul, então nós temos aí uma grande quantidade de ventos devido a estarmos situados no litoral. Então, essa questão aí do litoral tem essa questão das produções aí, né, de vento em relação a produzir uma energia de forma aí, olha, de um recurso renovável, que a gente não tem aí a preocupação, né, de ter um tempo para se recompor, para que a natureza possa produzir, como é o caso dos não renováveis. Então, aí vem mais uma perguntinha. Será que vocês prestaram atenção nessa informação que eu dei bem rapidinho, em renováveis e não renováveis? Olha a minha pergunta. Qual das alternativas apresenta apenas fonte de energia renovável? Né? Então, aí nós temos a letra A energia eólica e o petróleo. Na letra B, biomassa e o carvão mineral. E a letra C, hidrelétrica e energia solar. Então, marquem aí se vocês querem a letra A letra B ou a letra C. Lembrando que eu acabei de falar, não é, na questão aí de energia renovável a partir de recursos renováveis e não renováveis. Os renováveis é aquele que a gente tem sempre, né? Aí no ciclo da natureza a gente está tendo sempre. E já os não renováveis, a natureza vai passar, às vezes, muitos anos para produzir. E aí
A gente vai ver aí o que é que vocês, né? O que é que a professora Cláudia pode dar aí de dica. Diz aí, Cláudia, o que é que você pode dar de dica para que os alunos cheguem a conseguir, né, trazer uma resposta legal. Vocês ficaram atentos às perguntas, à explicação da professora, né? Então fiquem bem atentos, observem a letra A, observem o que está falando. Será que é energia eólica? Que recurso é utilizado para que ela produza energia? Será que é um recurso que é renovável ou não renovável? E o petróleo? Será que ele é renovável? Então você vai analisando de cada um, ela está citando 2. E aí você vai eliminando aquele que você acha que não é renovável até você acertar. Se você achar que a energia eólica e o petróleo, né, 2 tipos de produção de energia, se eles são alternativas renováveis, você assinala A. Se for a B, você escreve a letrinha B para eu ver aqui. E se for a C, se você achar que hidrelétrica e energia solar são utilizados recursos renováveis, você também coloca a letrinha. Você faz uma análise realmente de cada um e aí você vai identificar com certeza. Legal. Olha, a professora Cláudia deu uma dica para que vocês comecem a observar a partir de eliminação, porque eu quero o conjunto, eu quero a letra toda. Se você escolher a letra A, é porque você está dizendo que os 2 são, né? Porque aí, como tem 2, pode ser que um seja renovável e o outro não. Vai aí mais uma dica minha também, viu, pessoal? Mas vamos lá. E a gente vai começar a falar dessas fontes alternativas de energia. E nas fontes alternativas de energia são uma opção de substituição do modelo energético atual, que se baseia no uso de combustíveis fósseis. São poluentes e são esgotáveis. Então, por que aparece, diante desses estudos, dessas pesquisas, vem aí a possibilidade da gente usar uma energia alternativa e que essa energia alternativa está livre, ó, do convencional, do que a gente está usando muito atualmente, que é a questão do uso de combustíveis fósseis. E aí, em combustíveis fósseis, eu estou colocando para vocês aí 2 pontos muito significativos. Além deles serem muito poluentes, eles são esgotáveis. Ou seja, a gente retirando da natureza, aquela parte que a gente retirou, já não tem mais condições. A natureza vai ter que passar muitos anos para recompor aquilo ali. Então, aqui eu venho com a dica de que as fontes alternativas de energia é uma boa saída. Então, vamos lá ver o que é que eu estou trazendo para vocês. E aqui eu estou chamando de situação-problema. Eu estou trazendo para vocês aqui, ó, quais as principais vantagens das fontes alternativas de energia. O que é que eu quero com isso? Eu quero que vocês observem bem esse questionamento e que vocês pesquisem, que vocês prestem atenção na explicação que a gente vai dar aqui durante essa aula, mas que vocês ainda levem esse questionamento para a próxima aula. Eu quero, na próxima aula, quase uma conversa, um bate-papo aqui com vocês, onde vocês vão dizer, tem vantagens, professora, e vão citar lá no chat a questão aí das vantagens que vocês estão vendo em relação às fontes alternativas de energia. Então, esse questionamento não é para agora, é para dar continuidade à nossa próxima aula, ok? Então, vamos continuar. As principais vantagens do uso de fontes, né, alternativas de energia. Então, eu vou trazer algumas, mas estou dando possibilidade para vocês irem em busca de pesquisa. Diz que são fontes de energia limpa, né? São menos poluentes e são inesgotáveis, como é a questão do sol. Então, a gente não pode dizer, além de ser uma energia limpa, que a gente vai discutir o que é uma energia limpa, mas quando eu digo que é uma fonte inesgotável, a gente sabe que tem todos os dias, como eu dei o exemplo do sol. Regenera-se em pouco tempo na natureza. No caso aí da questão de plantio, a gente vai ver aí na questão de alguns vegetais. Causam menores impactos negativos na natureza diante das fontes não renováveis. Então, em comparação com as fontes não renováveis, as fontes renováveis, elas são vantagens, elas são bem mais positivas. Oferece riscos bem menores comparado ao uso de energia nuclear. Então, a fonte de energia nuclear é muito importante. Mas, em comparação, ele torna-se bem mais seguro, corremos menos risco. E, por fim, reduz a dependência em relação ao modelo energético atual, o uso de combustíveis fósseis. Então, a gente está diante aí de algumas vantagens, e eu estou dizendo a vocês que tem muito mais, e eu quero que vocês tragam as principais. Mas existem vantagens e existem também desvantagens. Aqui eu estou trazendo algumas desvantagens,
Então, primeiro seria, os custos para a sua construção estrutural ainda são muito caros. Então, o que mais afasta o uso da energia alternativa é a implantação, é o investimento que vai ser feito para implantar o tipo de energia. É capaz de provocar mudança nas paisagens dos locais onde foi instalada e pode também interferir no fluxo migratório de aves dessas regiões. Então, esse aí a gente vai ver principalmente na energia eólica, para instalar aquelas grandes hélices, né, que são grandes cataventos, então mexe muito na paisagem. E também vai interferir a questão aí dessas aves migratórias que saem muitas vezes de um local para outro e esse tipo de energia apresenta uma desvantagem. E, por fim, intensifica os problemas relacionados ao desmatamento, porque naquela área onde ela vai ser implantada, então vai ocorrer ali um desmatamento, vai ser preciso, né, para poder instalar essas grandes hélices, ou também na questão da energia solar, as grandes placas, quando se deseja aí uma intensidade muito grande de energia. Então, essas seriam as desvantagens. E aí eu venho perguntar a vocês, vocês concordam que seja importante estudar vantagens e também desvantagens do uso de fontes alternativas de energia? Sim ou não? Então, aqui eu apresentei para vocês tanto as vantagens como as desvantagens. E aí eu quero a opinião de vocês. Pessoal, é importante a gente estudar vantagens e desvantagens em relação aí à energia alternativa? O que é que vocês vão me dizer? Né? Lembrando que é muito importante, né? Eu vou dar já a minha dica aqui, a minha resposta, mas estou aberta aí à resposta de vocês, que é muito importante a gente saber. Claro que a gente vê uma lista de vantagens que já nos convida à energia alternativa, mas a gente também tem que estar seguro das desvantagens, né? A questão aí das desvantagens. Então, é muito importante que vocês, né, respondam a esse questionamento para a gente saber, né, como é que vocês veem essa maneira da gente apresentar vantagens e desvantagens. Eu vou continuando aqui, né? E aí nós vamos ver agora cada uma desses tipos de energia. E eu vou começar com a energia solar, né? O que é que eu tenho aí para apresentar a vocês em relação à energia solar? A luz do sol é transformada em energia, que pode ser absorvida através do coletor solar, concentrador solar ou painel solar. Pode ser uma energia que tem um custo muito alto em sua implantação. É ainda pouco empregada para gerar energia em grande escala. Então, mostrando a vocês aqui nesse exemplo de placa, essa placa, né, que aparece aí na tela, essa placa de solar, ela tem a capacidade de captar, né, essa questão aí da luz solar e transformar em energia. Agora vem essa outra informação. Ela é muito, né, muito caro para implantar e que hoje a gente vê que é implantado em pequena escala, né? Em algumas empresas, em algumas residências já existem empresas mostrando a vantagem de ter esse tipo de energia em relação aí. Na próxima aula a gente vai ver que existem pessoas que estão utilizando essas placas voltaicas, estão usando a energia e estão conseguindo uma energia, vamos dizer assim, uma intensidade maior, uma quantidade maior do que precisa e está até mesmo vendendo para a rede de energia geral. Então, é muito importante também, na próxima aula eu vou mostrar a vocês essa vantagem. Mas aqui, dizendo que essa energia, principalmente para nós aqui no Nordeste, a gente vê com bastante vantagem, é pouco empregada e poderia estar aí em grande escala, iluminando uma cidade, né? Não só pequenas empresas ou até mesmo fazendas, sítios, estão utilizando bastante. Mas a desvantagem aí é o custo inicial, é o custo da implantação. O que é que a gente vai ver mais? A gente vai ver energia eólica. E na energia eólica, eu vou conversar com vocês agora, a gente vai ver que o homem já faz isso há bastante tempo. Olha o que é que eu trouxe para vocês em relação à energia eólica, né? Há muitos anos, o homem já utiliza essa energia para movimentar as suas embarcações, também no moinho de ventos, são utilizados para moer grãos. Então, a energia eólica fazia parte. Vamos ver o que é que tem mais. Para que a energia eólica possa, né, ser produzida, é necessário, né, que tenha esses grandes aerogeradores, que são grandes turbinas em forma de catavento. Eu acredito que vocês já devem ter visto.
ele seja instalado em locais abertos e com grande quantidade de vento. À medida que as hélices se movimentam, produz energia captada por um gerador, né, gerando aí a questão da eletricidade. Aqui eu vou dar uma dica a vocês. Quem for em direção a Olinda, vocês vão ver, né, na questão da praia essas hélices. E quem for viajar, né, tanto para Mata Norte como para Mata Sul, fica sempre atento, porque na paisagem que vocês vão ver alguns desses imensos cataventos, né, colhendo aí, né, essas turbinas, elas são, vamos dizer assim, movimentadas a partir aí desse movimento do vento. Então, o vento aí gerando energia. E nós também temos condições, né, gente, de termos aqui grandes, né, vamos dizer assim, a energia eólica trazendo uma grande vantagem aí em relação a essa produção de energia. E aí a gente vai ver também que é uma energia limpa. E aí também estamos diante de um recurso inesgotável. O que é que nós temos mais? A maré motriz. Essa aqui é uma, vamos dizer que seria uma grande novidade. A maré se forma a partir da força da gravidade que existe entre a Lua, a Terra e o Sol. Então, aqui está bem a questão da maré, o movimento da maré em relação aí, faz com que essas turbinas se movimentem, né? Quando a maré enche, torna-se alta, a água do mar, ela enche e as turbinas vão gerando essa energia, de forma semelhante à energia hidráulica. Só que esse aqui está em relação é parecido com a energia fornecida pelas hidrelétricas, só que aqui é embaixo d'água. Veja, não precisa fazer o que faz para a construção de uma hidrelétrica. Então, o que é que eu vou mostrar aqui a vocês? As grandes vantagens em relação à energia alternativa. Nós ainda temos mais energia alternativa para apresentar, né? E como eu estou dizendo aqui, nós vamos continuar na outra aula. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela fazer as considerações finais e volto com vocês dizendo aquela dica da pesquisa, viu, pessoal? E aí, professora Cláudia? Bem, pessoal, obrigada pela participação. Tiago está participando aqui, dizendo que concorda, professora. Ana também participou muito. Então, agradecer sempre a participação de vocês, viu? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Pois é, não é que bom a participação de todos. Eu também estou grata à participação de vocês. Quem quiser ver de novo, vai lá no YouTube, dá uma olhadinha nessa aula. Mas aqui eu estou trazendo de volta, gente, ó, aquela questão que eu apresentei algumas vantagens, mas eu quero que vocês façam disso aí uma pesquisa. Vamos lá, pessoal. Quais são as vantagens das fontes alternativas de energia? Traz para a gente na próxima aula, porque tem outros tipos de fontes alternativas que eu não apresentei ainda e que vale a pena apresentar. Mas também, né, a minha dica aqui é ir lá no seu material, fazer a leitura dos textos, assistir aos vídeos e resolver as atividades. No nosso próximo encontro, a gente vai continuar. Eu quero ver novidades aí por parte de vocês na pesquisa. Tchau, pessoal. Eu encontro com vocês na próxima aula.